entregue a Satanás pode ser salva? Essa pergunta foi uma pergunta que surgiu no debate do Vejam Só, um debate que estava o pastor Kaique Islumial, que inclusive depois desse vídeo salvo eu vou gravar e vou marcar ele aqui, e também o pastor Nicolas da Igreja Redenção. Embora o debate deles estava sobre o calvinismo e arminianismo, o pastor Kaique ontem ele postou algo no status dele e no perfil sobre uma parte desse debate, falando a respeito disso. E na parte desse debate que ele falava sobre isso, ele falava sobre o caso de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, que diz que um homem, ele foi entregue a Satanás pela igreja para que a carne dele fosse destruída e o espírito dele fosse salvo. E quando ele argumentava a respeito disso, ele desconstruía o que o próprio apóstolo Paulo disse. Ele desdisse o que o apóstolo Paulo disse. Em outras palavras, ele disse o seguinte, olha, a ação da igreja excluindo esse homem era, na verdade, tentar gerar nele um arrependimento, para que através desse arrependimento, se ele se arrependesse, se voltasse, ele poderia, num futuro, ser salvo. Isso foi basicamente o argumento do pastor Kaique Islumial. Mas vamos ler o texto para a gente entender de fato o que o texto diz. Embora o contexto eu vou abrir para vocês. Era um homem que estava dormindo com a própria madrasta e que o apóstolo Paulo ficou sabendo desse assunto e que a igreja em si não estava fazendo nada. A igreja em si estava permitindo esse homem fazer esse tipo de ato. E aí o apóstolo Paulo manda uma carta dizendo assim, olha, eu estou com vocês unido em espírito e concordando para que esse homem seja expulso dessa igreja e entregue a Satanás. Por quê? Porque ele não quer se arrepender. Ele não quer parar com essas práticas. Não é aquela pessoa que está num processo de libertação e cai, levanta. Não, pelo contrário. Aquele homem está no meio dos irmãos, faz parte da comunidade, recebeu Jesus como seu salvador, mas diz assim, não, mas eu quero ficar aqui junto com vocês e dormindo com a minha própria madrasta. Então, o apóstolo Paulo, ele vai recomendar que aquele homem seja tirado do meio da igreja, né? Seja colocado fora da igreja. E, consequentemente, depois desse homem ser tirado da igreja, aquele homem seja entregue em oração pelo povo a Satanás, para que o espírito desse homem seja salvo no dia do Senhor. Olha o que diz o versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E o pastor Kaique, ele disse que, na verdade, isso aqui era só uma hipótese de que talvez aquele homem poderia ser salvo no dia do Senhor se arrependesse. Mas o apóstolo Paulo em nenhum momento disse isso. E ontem, na hora que a gente estava comentando sobre esse post que ele fez, houve bastante burburinho, né? Algumas pessoas começaram a falar, olha, não tem nada a ver, não, na verdade o que ele estava falando é sobre o reino e não sobre a salvação eterna, e de fato é esse o caso, né? E aqui eu falei para os irmãos lá nos comentários que eu voltaria para fazer um vídeo para explicar de uma forma melhor e para que as pessoas pudessem ter compreensão disso. Então eu quero começar lendo o texto para que a gente possa entender. Mais uma vez, olha o que diz o texto, versículo 5. 1 Coríntios 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que ele está dizendo aqui é que o homem vai ser entregue a Satanás, mas o espírito dele vai ser salvo. E aí você fala, como é que pode? Porque nós sempre aprendemos que as pessoas perdem a salvação, dependendo do que elas fazem. Dependendo das atitudes, dependendo das ações, dependendo das decisões. O que isso significa? E aí eu trouxe alguns argumentos ali, eu quero trazer alguns argumentos que também parecem uma suposta, deixa eu ajeitar aqui, uma suposta contradição, né, com aquilo que o apóstolo Paulo prega, mas que na verdade não é contradição, são coisas distintas, são coisas diferentes, não tem a ver com o que a igreja em si hoje entende, né, da salvação. Aquele homem, ele não perdeu a salvação. Quer ver? Vamos abrir em Filipenses, no capítulo de número 3 de Filipenses, olha o que diz. Abre aí, se você puder,
E faz o seguinte, quando você estiver estudando, você nunca leve em consideração apenas aquilo que a pessoa estiver explanando, mas você abre a Bíblia e acompanhe para que você entenda mesmo de fato e tenha a sua própria compreensão. Olha o que diz no versículo 12 e 13. Diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Bom, esse texto aqui é muito usado no arminianismo para defender a salvação pelas obras, ou a cooperação no propósito da salvação. Só que olha o que diz na mesma carta que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 4. E o capítulo 4 não é uma parte diferente dessa carta, porque a carta é uma só, e a divisão de capítulos, na verdade, ela veio para nós, ela é atual, ela não é antiga, né? Ela não o apóstolo Paulo não dividiu em capítulos. Então, olha o que diz a seguinte no capítulo 4, versículo 3. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores. Preste atenção nisso, olha o que diz. Cujos nomes estão no livro da vida. Agora, como é que no capítulo 3 o apóstolo Paulo está dizendo que ele não julga ter alcançado? E agora no capítulo 4 ele está dizendo, ele está afirmando, ele não está supondo, ele está dizendo assim, olha, essas pessoas que eu estou citando, esses cooperadores que trabalham comigo no evangelho, os nomes dessas pessoas estão. Ele está dizendo no presente, ele está afirmando que estão no livro da vida. Isso é uma aparente contradição. Mas, na verdade, não tem contradição alguma, são assuntos diferentes. Por que o apóstolo Paulo aqui ele está afirmando que o nome dessas pessoas estão no livro da vida? E por que no capítulo anterior, quando ele estava falando de si mesmo, ele está dizendo que ele não julga ter alcançado? Porque o que ele não julga ter alcançado é o governo no reino milenar. O governo no reino milenar, como o próprio Jesus disse, o reino é tomado à força. Agora, a salvação pela graça, o que compete, o nosso nome está escrito no livro da vida, é apenas pela fé, mediante a graça. Entendeu? Através da graça. É crendo em Jesus, não tem nada que ser feito. Por isso que o apóstolo Paulo está afirmando que essas pessoas têm o nome no livro da vida. Mas quando ele está falando do reino, ele coloca em xeque, ele coloca em dúvida. Assim como também em 1 Coríntios capítulo 9, que ele vai dizer assim, olha, eu não quero ser tido como alguém que pregou a todo mundo e no final foi desqualificado, né? E no final se perdeu. Por quê? Porque ele não está falando ali de a vida eterna. Ali depois do trono branco. Para quem entende Bíblia vai saber do que eu estou falando. Ele não está falando para o período depois do trono branco. Pelo contrário, ele está falando do período do milênio, da era vindoura. Você quer ver o próprio Jesus citando essa distinção da era vindoura em João, no capítulo de números, ou melhor, vamos abrir em Lucas primeiro, Lucas capítulo 20, olha o que diz. Lucas capítulo 20, versículo 34 e 35. E respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, olha, aqui é por dignidade. O mundo vindouro e a ressurreição dos mortos nem hão de casar, nem se dar em casamento. Como é que a salvação que o apóstolo Paulo afirmou agora em Efésios 2:8, que é pela graça mediante a fé e não por obras, aqui o Senhor Jesus está dizendo a respeito de dignidade. Aí entra de novo. A dignidade é para o reino. Para o reino precisa ser digno. Para o reino precisa ter obras. Para o reino não adianta apenas crer em Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que alguns se fizeram eunucos em prol do reino, em prol de alcançar o governo no reino, um patamar no reino maior. Então, o que significa eunucos? Para quem não sabe, eunuco é aquela pessoa que ela se abstém de constituir uma família para viver a sua vida em prol do reino de Deus. Um eunuco para Deus. Então, essas pessoas, se a salvação fosse necessário você ser um eunuco, como é que todas as pessoas do mundo que aceitaram Jesus seriam salvas?
Porque Jesus disse, alguns fizeram eunucos para alcançarem o reino. Mas o reino não é a vida eterna. Por isso, o reino, Mateus capítulo 5, 6 e 7 está falando do reino. Porque aí está ensinando e falando as características de alguém que vai entrar no reino. Enquanto que Jesus ele vai dizer, e o apóstolo João vai deixar claro para nós aqui, que a vida eterna é o Senhor quem nos dá. E não tem ninguém que possa arrebatar isso de nós. Porque o Senhor Jesus é quem garante. Agora o reino é por luta. É por força. Você já ouviu Jesus falando que o reino de Deus é tomado à força? Era isso que Jesus estava querendo dizer. Olha o que diz em Filipenses, no capítulo 3, versículo 10. Não é parecido com aquilo que a gente leu agora, mas é só para contextualizar, para a gente ver essa distinção. No versículo 10 diz assim, ó, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Aí, mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, ele está colocando em xeque. Você percebe isso? Ele está colocando em xeque. Ele está dizendo assim, ó, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Como assim chegar à ressurreição dos mortos? Se em Apocalipse 20 está dizendo que no trono branco, no último tribunal, todos vão ressuscitar. Por que o apóstolo Paulo está dizendo que ele está tentando chegar à ressurreição dos mortos, sendo que a ressurreição do último dia é garantida para todos, tanto para ímpios quanto para justos, tanto para cristãos como para não cristãos? Na verdade, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no versículo 11, que ele está dizendo que eu possa, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, ele está falando da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição mais excelente. É a ressurreição onde as pessoas que ressuscitarem no período do milênio vão governar com Cristo. Essas pessoas vão governar, enquanto que as outras pessoas que não ressuscitarem nesse período, elas vão, primeiro, algumas delas vão passar por um período de disciplina e outras delas vão ser simplesmente anuladas desse período, que é o governo do milênio. Toda vez que você vê na Bíblia dizendo o reino de Deus, ele está dizendo ao governo. Por isso que esse rapaz de 1 Coríntios 5, a ele é limitada o governo, é tirado o governo, porque os irmãos estão orando para que ele seja morto, para a destruição da carne, ou seja, a morte. Assim como Ananias e Safira, que foram mortos pelo perdão governamental de Deus. Assim como Davi viveu também o perdão governamental de Deus. Você quer uma prova disso? Davi pecou, não pecou? Davi foi perdoado, não foi perdoado? Mas mesmo Deus perdoando Davi, Deus falou para Davi, Davi, você está perdoado, mas a espada não vai se apartar da sua casa. Você está perdoado, mas aquilo que você fez no oculto vai ser feito à luz do dia. Não foi isso que Deus falou para Davi? Por quê? Porque o perdão pela graça, ele é um. Mas o perdão governamental, ele vem para limitar as nossas vidas a não continuar andando em pecado. Porque uma vez que alguém sabe que está salvo e que nada pode tirar isso dele, essa pessoa pode querer viver uma vida de qualquer jeito. Uma vida promíscua. Uma vida de libertinagem. É por isso que o apóstolo Paulo está juntando a igreja dizendo assim, ó, vamos orar para que esse rapaz seja morto na carne. Para quê? Para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Por que isso? Porque se aquele rapaz continuasse vivo, embora estivesse salvo, ele estaria primeiro envergonhando o evangelho, certo? E seria um mau exemplo para a igreja. Então, é difícil compreender hoje no século XXI isso, mas o apóstolo Paulo está ensinando os irmãos a orar por aqueles que, além de estar em pecado, não querem se arrepender. Pelo contrário, tem prazer no pecado. O apóstolo Paulo está ensinando assim, vamos orar para que essa pessoa ela seja morta. Para que a carne dela seja entregue a Satanás. Para que o espírito dela seja salvo. Só que o interessante é que na segunda carta aos Coríntios, tem a menção de um rapaz que aparentemente se arrepende.
E aí o apóstolo Paulo dá um direcionamento para a igreja, para que a igreja possa receber esse homem, para que ele possa receber o perdão para a comunhão. Ou seja, aquilo que era para a morte, para aquele homem, por ele ter se arrependido, ele pôde novamente ser inserido. Isso é claro, não é factível, não tem uma conotação ou um link exato. Mas o que se entende é basicamente isso. Que aquele rapaz que foi entregue a Satanás pela igreja e pelo apóstolo Paulo, veio a se arrepender. Mas se caso não se arrependesse, a morte era certa para ele. Assim como Davi recebeu o juízo de Deus com a morte do seu filho pelo seu pecado. Deus o perdoou, mas o filho morreu. Então o que isso significa? Que aqueles que, além de receberem a salvação pela graça, não viverem uma vida de acordo com o Senhor e, pelo contrário, quiserem viver uma vida promíscua, muitos deles serão ceifados até antes do tempo. O perdão governamental de Deus, que é um perdão. Você quer um exemplo disso? Imagina seu filho. Você tem um filho, você fala para ele, olha, não mexe na televisão. E aí você vai olhar, ele está mexendo na televisão. Você briga com ele, aí ele volta, pede perdão, desculpa, não vou fazer mais. Você perdoa e você deixa ele lá de novo. Você fala, não mexe. Aí ele mexe de novo. Faz 1, 2, 3 vezes. Você perdoa a terceira vez. Só que na terceira vez, além de você perdoar, ou eu perdoar, nós falamos assim, ó, você está perdoado, mas você vai ficar sem assistir TV, você vai ficar sem celular, você vai ficar 1 semana sem ir na casa dos seus amiguinhos. Por quê? Porque embora nós perdoamos, mas nós queremos trazer a consciência daquilo que é errado e fazer com que o nosso filho tenha um caráter moldado. Então, aquilo que o apóstolo Paulo está indicando para a igreja fazer com esse irmão que estava a ponto de ser perdido, era exatamente isso. Punam ele. A igreja deve ser utilizada sim, como um juízo de Deus para algumas pessoas que não querem se voltar ao Senhor. Exercendo o papel de autoridade, como Pedro exerceu. Quando a esposa de Ananias chegou, a Bíblia diz que Pedro perguntou para ela o que tinha acontecido, né, com aquela terra. Ela diz, olha, nós vendemos e está aqui. E ela mente também, concorda com a mentira do seu marido. E o Pedro vai dizer, ó, tá aí aqueles que tiraram o seu marido agora, que morreu, e você também vai morrer. E ela cai morta. Por quê? Porque foi dado para a igreja esse poder, esse perdão governamental, que embora traga um juízo parcial e até leve à morte, mas não tira, não arranca de pessoa alguma a salvação eterna. Essa pessoa perde a oportunidade de estar viva, perde a oportunidade de reinar no governo de Deus, no milênio, mas ela vai ressuscitar no último dia. E aqui eu quero fechar trazendo Apocalipse 20 para você confirmar isso que eu estou falando. Apocalipse 20 diz assim, no versículo 4, abre aí a sua Bíblia se você pode. Olha o que diz no versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem a mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui o João está citando aquilo que ele viu, que eram aquelas pessoas que foram mártires, pessoas que foram martirizadas, né, que foram mortas pelo Evangelho, mas que, por entregarem a sua vida, não abrirem mão, não serem marcados com a marca da besta, né, enfrentarem ali aquela condenação do mundo, elas foram ressuscitadas para governar com Cristo. Olha o que diz no versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram. Por isso que nós falamos que a ressurreição, e quando nós falamos do reino milenar, o reino milenar não é para toda igreja. Ele é parcial. Porque aqui você percebe que no versículo 4 ele está dizendo que aqueles que foram mártires, aqueles que foram achados dignos, esses vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Mas no versículo 5 diz, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, aqui Jesus está deixando claro que na primeira ressurreição são aqueles que mereceram.
São aqueles que fizeram por merecer. E os outros que não fizeram? Não ressuscitaram até que se completasse os 1000 anos. Olha o que diz no versículo 6. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder ou dano a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui fecha dizendo para nós que aqueles que forem achados dignos diante de Deus, não pelo homem, não apenas por aplausos humanos, mas que forem achados dignos diante de Deus, esses vão governar com Cristo. Enquanto que os que não forem achados dignos não vão governar. E eu ouso dizer ainda, e aqui é um tema para um outro assunto, mas essas pessoas que não vão reinar, muitas delas vão ser disciplinadas e repreendidas no período do milênio. Muitas delas estarão no Sheol, estarão no Hades e estarão no inferno. Porque no versículo 11 a 15 vai corroborar para isso. Olha o que diz aqui. E aí depois do milênio, olha o que acontece depois do reino milenar, que é esse reino que nós falamos, que é a era vindoura. E viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. E viu os mortos. Olha quem são esses mortos. Grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha o que diz o versículo 13. E deu o mar os mortos, o que havia nele. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O versículo 15 ele dá um fechamento com chave de ouro. Por quê? Porque se o livro da vida está sendo aberto, e ele aqui está dizendo que aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, significa que no momento da abertura desse livro tem pessoas que terão o nome e tem pessoas que não terão. Ou seja, tem 2 grupos de pessoas que só ressuscitaram, que o mar deu os mortos, que o inferno deu os mortos, que a morte deu esses mortos, depois do milênio. Após o milênio. Por que ressuscitaram só após o milênio? Porque não foram dignos. E embora muitos desses que ressuscitarão aqui, queridos, foram salvos pela graça, creram em Jesus. Eles acreditaram. Por isso que o livro da vida está sendo aberto. Como é que o livro da vida vai ser aberto para ver quem está dentro e quem está fora do livro da vida, se na verdade, supostamente por muitas pessoas que acreditam, nesse último julgamento aqui, a igreja não está, né? A igreja não faz parte desse julgamento, somente os ímpios. Se fosse assim, não seria necessário abrir o livro da vida, porque, obviamente, que os ímpios, aqueles que não creram em Jesus, não estão escritos no livro. Mas quando se abre o livro, se dá a certeza de que tem pessoas que estarão no livro da vida, né? Com os nomes escritos no livro da vida, porém não reinaram com Cristo, porque só foram ressuscitados agora. Por quê? Porque, na verdade, não foram achadas dignas. Essas pessoas que não foram achadas dignas de reinar com Cristo perderão o governo vindouro, o mundo vindouro. Perderão o governo do milênio. Que essa sim vai ser a recompensa. Esse sim vai ser o galardão. Esse sim vai ser a honra. Isso sim vai ser a honra. Então, para que fique claro aqui, aquele jovem que estava sendo entregue a Satanás de 1 Coríntios, ele, se tivesse sido morto naquelas condições, só seria ressuscitado aqui. Apocalipse 20, do versículo 11 a 15. Para a vida eterna, novo céus e nova terra. Teria perdido o milênio. Mas bem provavelmente esse jovem se arrependeu, se reuniu novamente com a igreja. Agora, em relação às obras dele, não dá para nós sabermos. Mas se ele teve obras dignas, né? Assim como o eunuco, assim como aqueles que abrem mão da sua vida, assim como aqueles que muitas vezes param de buscar por si mesmo riquezas nesse mundo, prazeres, status, e começam a buscar em relação ao reino de Deus, se colocando como um sacrifício vivo, assim como Jesus fez, essa pessoa ela vai reinar com Cristo. Ela tem a opção, a possibilidade de reinar com Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, ele vai dizer: eu preciso tomar cuidado para que, embora eu tenha pregado a todos, não seja achado desqualificado. Ele não está dizendo que a salvação dele está em xeque.
Mas ele está dizendo que o reino milenar pode ser perdido. E isso é fato. Alguém pode viver uma vida toda servindo a Deus e no final da sua vida se perder. Aí tudo aquilo que ela construiu vem por água abaixo. É perdido. É por isso que as parábolas de Jesus, elas vão fazer tanto sentido com isso que eu estou falando. Porque, na verdade, aqueles que forem achados dignos, aqueles que multiplicaram o talento que receberam de Jesus, aqueles que multiplicaram a mina que receberam de Jesus, que é a vida, a mina é a vida, os talentos é a capacidade de Jesus que Deus deu para cada um. Aqueles que multiplicaram serão chamados para o reino. Entra no gozo do teu Senhor. Não é isso que diz? E aqueles que não multiplicaram? Esses serão lançados nas trevas exteriores, que é o inferno, mas não é o lago de fogo. Não é o lago de fogo. É a Guiena. É a Guiena, é parcial. Então, enquanto alguns vão estar reinando com Cristo, outras pessoas estarão sendo repreendidas no período do milênio. E aqui eu queria deixar para o pastor Kaique Slumial e até para os irmãos que esperaram esse vídeo que eu disse que eu postaria aqui. E para você saber muito mais disso, porque eu sou um bebê nesse assunto, eu sou muito simples, estou aprendendo. Mas para você conhecer muito mais sobre esse assunto, pesquise Escriba do Reino no YouTube e coloque são 34 lives que tem falando a distinção entre reino e vida eterna. Tá cada uma sequencial, live 1, 2, 3, 4 até a 34. E aí você vai entender a questão do reino e da vida eterna e a distinção deles. Aquilo que muitas pessoas unem, né? Falam que é a mesma coisa, é tudo igual, é tudo a mesa coisa. Toda a igreja vai reinar com Cristo, toda a igreja vai ser arrebatada. Isso não é mentira, isso não é verdade. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que aqueles que forem achados dignos participarão da primeira ressurreição. Esses sim vão participar. Mas aqueles que não forem achados dignos, o período do milênio vai ser um período de correção. Vai ser um período de choro e ranger de dentes. Porque essas pessoas vão olhar e vão dizer, poxa, eu poderia. Sabe o rico da parábola do rico e do Lázaro? Ele vai dizer, eu poderia ter feito certo. Eu poderia ter feito o correto. E eu não fiz. Olha, imagina, a pessoa passou perto, ela poderia ter usado a vida dela, ter investido a vida dela para o reino, mas ela não investiu. Ela investiu para si própria. E aí agora, nesse período milenar, aquele que investiu a sua vida para o reino, ou seja, que perdeu a sua vida, né? Como Jesus mesmo diz, aquele que perdeu a sua vida a Xalá, esse que perdeu a sua vida para o reino, vai a encontrá-la no reino milenar. E esse que ganhou a sua vida nesse mundo, conquistando, fazendo e acontecendo, esse vai perder o reino. Por isso que a Bíblia diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os humilhados serão exaltados, né? É isso que nós aprendemos. Por quê? Porque, na verdade, aqueles que hoje são lançados para abrir mão de si mesmo, pegar sua cruz e seguir Jesus, serão aqueles que vão ser dignos de no reino milenar. Enquanto muitos estarão chorando, né? Mesmo servos de Deus, igreja, mas estarão chorando porque perderam o reino, como as virgens, né? Que perderam. Estava ali pertinho, mas acabou escapando. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas a entender um pouquinho a respeito do reino e a respeito desse jovem que nós pensamos que ele havia se perdido, mas na verdade nós percebemos que não. Ele não se perdeu. A salvação dele, primeiro, era garantida no Espírito e segundo, que depois a gente vai ver em 2 Coríntios que ele se arrepende e ele se volta também. Não é isso? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.